Estamos de volta. Domingo é dia de prova, tem concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E se você é um dos 132.463 inscritos que vem se preparando para concorrer a um cargo técnico ou de analista, vai receber dicas agora de como otimizar sua participação no certame organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Professor Zélio Maia já está aqui para tirar suas dúvidas. Tudo bem, professor? Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar, então, com as dicas práticas, né? O que pode e o que não pode no dia da prova? Primeiro, olha só, pegando esse dado aí de mais de 130 mil pessoas, isso significa, Neila, algo em torno de 25% da população economicamente ativa naquela faixa etária que normalmente está em busca de emprego. Então, isso demonstra o alcance do concurso do Tribunal de Justiça do DF Territórios. Quando nós começamos a bater papo sobre esse concurso lá atrás, eu falei, é o concurso mais concorrido do Distrito Federal. E realmente é. E aí vem a questão do dia da prova. Algumas dicas neles são, sinceramente, muito óbvias, mas óbvias para lembrar ao candidato que ele não pode esquecer de algumas coisas. Eu costumo dizer em sala de aula, olha, gente, falo óbvio, em tom de ironia e brincadeira, olha, gente, no dia da prova, antes, passe num lugar que tem uma feijoada maravilhosa, coma uma feijoada, toma uma caipirinha e vá para a prova. Eu falo isso para quê? Para dizer o óbvio, ou seja, é o sentido contrário. Comida leve, descanso no dia anterior, nem pensar em bebida alcoólica, não é apenas no dia anterior, na semana. Porque a bebida alcoólica tira de você energia. Se você bebeu na sexta porque a prova vai ser no domingo, você no domingo ainda estará com as sequelas da bebida alcoólica. Então, nem pensar a partir de sexta-feira, ingestão de bebida alcoólica. E alguns cuidados também essenciais. Estudar. Alguns, no final de semana, teimam ainda em querer aprender alguma coisa. Obviamente que não é o momento. Você tem que apenas revisar. Se tem aquele tópico que você estudou durante 10 dias e não conseguiu entender direito, eu pergunto, na pressão do final de semana da prova, você vai conseguir aprender? Óbvio que não. Talvez você tenha a esperança de algum amigo que domina muito bem aquele ponto que você não conseguiu entender, você ligar para ele e tentar uma ajuda, mas você sentar e estudar, você vai se desgastar e você vai perder o fio da meada. Então, invista naquilo que você já está com domínio. Para quê? Para relembrar pontos essenciais. Eu costumo dar, sabe qual dica aos meus alunos? Quando você estiver estudando lá na apostila, você vai destacando aqueles pontos essenciais. Por exemplo, em uma página com 10 parágrafos, você vai conseguir ali destacar 2 parágrafos. Para quê? Para que nas vésperas você saia olhando aquilo que você destacar. Né? Exatamente. Aquilo que você destacou, na realidade você fez resumo sem precisar escrever ou anotar. Então, outra coisa, Neila, que é essencial, chegar na hora, né? Local de prova, horário, que tipo de caneta, tudo isso básico, né? Os portões serão abertos às 8. Que hora você vai chegar? Às 7. Chegar às 7, não é sair de casa às 7. Eu não admito que você, num projeto desse, Neila, em que você está se preparando durante 6 meses ou 1 ano, se dá o luxo de sair meia hora antes porque é perto da sua casa. Por quê? Você não sabe os contratempos que podem acontecer no seu percurso até o local da prova. Caneta, não leve uma caneta. Leve várias canetas. 3. Nós temos que pensar da pior forma possível. A primeira vai falhar, a segunda vai falhar. Mas, pelo amor de Deus, a terceira não pode falhar. Leva água para se hidratar. Não é isso? Lanchinho. Veja, nós estamos falando coisas simples, mas às vezes a pessoa... professor Zé, eu não tinha lembrado disso. Prepara antes, né? Dias antes. Faz um checklist, agora que você está com calma, para você ir colocando os pontos ali do lado. Exatamente. E a questão psicológica. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tranquila para fazer provas, né? Eu costumo dizer que eu até me transformo em uma pessoa mais tranquila do que o que eu sou na hora que eu sento para fazer uma prova. Mas nem todo mundo tem essa característica. Tem gente que fica tensa, tem gente que fica nervosa. E aí eu sempre falo, uma semana antes, se você achar necessário, converse com o psicólogo, vá a um psicólogo para ele te trazer uma tranquilidade que você precisa. Aquilo que eu falei, depende do perfil de cada pessoa. Tem pessoas que a adrenalina acaba contribuindo para que ele produza até mais.
Sim. Mas isso não é a regra, isso não é o normal. E se você não pode ir até um psicólogo, a gente separou uma fala de uma psicóloga que é professora e vai dar dicas valiosas, porque como o professor falou, o que você já sabe agora, você já sabe. Vamos preparar o emocional e o psicológico para as provas de domingo. Olha aí. Preciso que você entenda que um bom desempenho em prova não depende só do conteúdo estudado, não depende só do seu conhecimento, depende também do quanto você consegue se manter concentrado e ativo durante a realização da sua prova. É um tipo de estratégia diferente, não é só ir lá e aplicar, não é só ir lá e marcar a bolinha. Você também tem que se sentir confortável com a realização disso. Então vamos criar alguns momentos de conforto, como descansos programados. Você pode tirar esses descansos para dormir um pouco mais, para descansar, relaxar, assistir sua série, ver alguns amigos. Não exagere em bebidas alcoólicas, em comidas muito gordurosas no seu pré-prova, desde sexta até domingo. E o último e não menos importante, confie no seu processo. Você chegou até aqui, você se dispôs a isso e você consegue ir lá aplicar tudo que você aprendeu. Boa sorte, muito boa prova e eu espero que o resultado seja excelente e muito positivo. A gente espera também. Não vamos deixar esse papo sem falar da redação, né? Exatamente. A redação, alguns alunos me perguntam, já perguntaram várias vezes, inclusive aqui no programa, eu vou relembrar. A redação eu faço primeiro ou depois? Depende. Se você olha aquele tema e fala, poxa, tudo que eu esperava era esse tema. Então vá para a redação, porque como você domina muito esse tema, você vai sair da redação com autoestima elevada. Opa, agora eu posso enfrentar. Agora, se é um tema que é tormentoso para você, então vá para as questões objetivas e no final se dedica à redação. Essa é a melhor estratégia. E as provas são objetivas? Sim, objetivos de múltipla escolha, tá? FGV, sempre lembrando, FGV são questões de conteúdo denso, teoria, jurisprudência do STF, tem que estar na ponta da língua a jurisprudência do STF. E não interessa, Neila, o que é que você pensa sobre determinado assunto, mas sim o que a jurisprudência pensa. O que eu penso fica para o bate-papo de barzinho ou em família. E o que eu tenho que responder é aquilo que a jurisprudência do STF não pede, determina. Senão você não alcança o seu objetivo. Tá aí. Muito obrigada, professor Zélio Maia. Ótimo concurso para você que está se preparando, que você se dê muito bem e saia de lá confiante.